ela, para ela tocar nas vestes do Senhor. E naquele momento ela alcançou a virtude de Deus. O cego de Jericó, quando mandava ele calar, ele mais gritava. E ele alcançou a virtude de Deus. E muitos de nós, pastor, às vezes temos duvidado que somos capazes de alcançar a virtude de Deus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque nós cristãos, nós acostumamos a tratar com Deus como tratamos com o nosso próximo, querendo que ele determinar tempo para ele fazer, mas a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 3, que o tempo é determinado sobre todas as coisas debaixo do céu pelo Senhor. E aí a gente às vezes está orando, o pastor falou aqui para a irmã Rosane, ora. E ela falou, orar mais? Não, ora, sabe por quê? Porque nós não sabemos orar, irmão. Aqui ninguém sabe orar. Ele mesmo diz que nós não sabemos pedir. E orar é o ato de falar com Deus. Então o que está faltando de repente é você melhorar o modo de se relacionar com Deus. É ter uma fé que faça mover os céus na tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Deus que operou milagres aqui nessa Bíblia é o Deus que ainda opera milagres entre nós. É o Deus que veio aqui e já falou conosco nessa noite, através da palavra, através do testemunho, através do louvor. É o Deus que foi lá naquele esquife e falou, jovem, levanta, sem saber quem era, mas porque olhava a dor de uma mãe. Aleluia. Tem um louvor que diz que no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Amém. Glórias a Deus. Né? E muitas das vezes a nossa vergonha nos faz desistir. Sabe por quê? Por causa da luta. Mas eu quero dizer para você, minha irmã e meu irmão, que a tua luta, o teu desespero, as tuas dificuldades estão sendo vistas pelo Senhor. Pastor Rubem falou aqui que quando você está orando, mesmo que você não ouça, Deus está trabalhando em silêncio. Aleluia. E você tem que tomar posse disso, acreditar. Acreditar. Porque quem espera no Senhor permanecerá para sempre como os montes de Sião, firmes, fortes. Até sofrerão investidas, mas não cairão, permanecerão de pé. Aleluia. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Que esse é o Deus que opera, que não precisa de nada e de ninguém. O que é um ano se você está esperando um ano? Eu estou orando um ano e até agora não aconteceu. O que é um ano para aquele que é o Pai da eternidade? Aleluia. O que é um ano, minha irmã e meu irmão, que você ainda não viu o teu milagre? O que é um ano para um Deus que andou com o povo escolhido durante 40 anos, que Ele é temporal, Ele tem domínio sobre o tempo? Um ano não é nada. Porque Deus pode mudar a tua história nessa noite, minha irmã e meu irmão. Fala para o teu irmão aí, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. É chegar do reino dos céus na tua vida, na tua casa, nos teus problemas. Nós temos que acreditar nisso. Porque o Senhor, a palavra que Ele diz para mim e para você, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, é que aquele que buscar vai encontrar. O problema é que tem muita gente buscando e querendo pegar atalho. Aleluia. Tem muita gente buscando, mas sem força. Eu quero dizer para você, você já ouviu isso aqui hoje? Que mesmo que a tua força seja pouca, ore, busque, avance. Se você não pode ir correndo, vai caminhando. Se você não pode ir caminhando, vai se arrastando, mas vai avançando. Porque Deus tem que ver, Deus tem que contemplar a tua busca no Senhor. Aleluia. Ninguém vai alcançar virtude sem buscar no Senhor. A virtude de Deus, ela é movida pela tua fé, pela tua crença, pela tua verdade. E é necessário a gente movimentar. Eu vou pedir aos amados irmãos que abram a tua Bíblia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Lá no livro de João. Oh, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Evangelho de São João, no capítulo 9.
Aleluia. Eu vou fazer a leitura do versículo 4 em diante, até onde Deus tocar no coração. Porque essa palavra, ela trouxe para mim o mover de Deus enquanto eu ouvi aqui tudo que foi falado. E eu peço ao irmão que pudesse colocar de pé, não para o pastor, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, em reverência à palavra do Senhor, para que a gente venha fazer a leitura. Evangelho de São João, no capítulo 9, do versículo 4 em diante. A nomenclatura aqui na minha Bíblia diz: a cura de um cego de nascença. Aleluias. Amém, igreja? Amém. A partir do versículo 4, vai falar assim na minha Bíblia e na sua, que devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Amém. Podemos nos assentar dando glórias a Deus? Aleluia! Vamos estar glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Porque se até aqui Ele te ajudou, você já tem motivos o suficiente para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Né? Ebenezer, não é isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. O pastor ontem falou essa palavra para mim, é uma palavra que eu falo muito. Nós deveríamos estar toda hora glorificando o nome do Senhor, falando: Ebenezer, até aqui. Sabe por quê? Até daqui a pouco já não pertence a você. O porvir não pertence a você, pertence a Deus. E hoje, esse momento pode ser teu último. Então glorifica o nome do Senhor. Meus amados irmãos, por que Deus trouxe no meu coração essa palavra? Olha só, eu vou fazer uma leitura agora novamente, para a gente alcançar a mensagem que Deus está colocando no meu coração. Porque nós clamamos ao Senhor que venha falar conosco. Que a palavra do Senhor venha nos edificar. Eu não sei qual é o teu problema, minha irmã e meu irmão, mas eu quero dizer para você que o Senhor tem contemplado tudo que você tem vivido. Seja motivos para sorrir, motivos para chorar, mas nós devemos parar de lamúrias, de murmurações e confiar no Senhor, porque Ele vai fazer você permanecer de pé. Aquele que espera no Senhor permanece de pé, em nome de Jesus. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Isso é Jesus falando, anunciando. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto você puder, faça a obra de Deus. Porque chega a noite, e a noite é uma hora que ninguém pode trabalhar. Ninguém pode, porque naquele tempo se trabalhava de dia. E ele fala: de dia faça a obra de Deus. Enquanto houver possibilidade, faça a obra de Deus. Porque chegará o momento da noite que você não poderá fazer. E ele fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, aquele que estiver em Cristo Jesus não estará em trevas, porque a luz do Senhor estará sobre eles. Amém, amada igreja? Amém. Porque a luz do Senhor estará aplainando os teus caminhos. Será a luz do Senhor, a palavra do Senhor diz que é luz para os teus pés, é lâmpada para os teus pés, é luz para o teu caminho. A palavra do Senhor estando em você, você estará no Senhor. E tudo o que você pedir vai acontecer no tempo do Senhor. Amém? Olha o que ele fala aqui. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. Vamos fazer uma reflexão nisso. Eu falei aqui que todos aqueles que eram enfermos, eles eram amaldiçoados.
viravam-se as costas para ele. Entenda isso, meus irmãos. Sabe como que era o repúdio daquela população para os amaldiçoados? Quando vinha alguém do povo e dava de encontro com um amaldiçoado, ou seja, um doente, as pessoas cuspiam. A maneira delas repudiarem, elas escarravam, cuspiam com força no chão. Meus amados irmãos, você deve estar falando assim, poxa, o pastor está falando isso no púlpito, mas é isso que acontecia. E a palavra do Senhor vai fazer você entender, em nome de Jesus. Para aí, nós estamos falando de um cego de nascença, um homem que teve uma trajetória até aquele dia que muito ele ouviu escarrarem diante dele. Que muito ele ouviu cuspirem diante dele, amaldiçoando, repudiando. Eu acabei de falar aqui que no lugar da tua vergonha é onde o Senhor vai te honrar. Imagina você que aquele cego, quando chegou diante de Deus, o Deus conosco, Jesus Cristo, que ele ouviu, ele não via, mas todos vocês sabem que o cego, ele tem aguçada a sua audição e o seu olfato. Ele não enxerga com os olhos, ele enxerga com o sentido da audição. Ele enxerga com o sentido do olfato e do tato. Então ele chega diante daquele homem que dizem que opera milagre. E quando ele chega diante daquele homem, que aquele homem pergunta, você quer ser curado? E ele diz que sim, aquele homem escarra no chão. Aleluia. Você tem ideia de uma pessoa que passou a vida toda ouvindo pessoas escarrarem, cuspirem diante dele? Quando ele chegou diante de Jesus sem saber que era Jesus, e ele vê Jesus escarrar nos pés dele, no chão, ele deve ter imaginado assim, olha só, mais um para cuspir diante de mim. Mas Jesus cuspiu e pegou aquela saliva com a lama. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Quanto choro, quanta dor aquele homem passou, quantas lágrimas desceram quando ele via pessoas cuspindo diante dele. Mas quanto mais envergonhavam com ele, Jesus sabe o que é tua vergonha. Jesus sabe aonde você sente dor, irmão. Aleluia. Jesus sabe qual é a sua necessidade e é aonde você sofre. Pastor, o missionário ontem profetizou que o menino lá vai sair não só de lá curado, mas operando grandemente na obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E naquilo que causava dor, as pessoas vão olhar para ele e vão querer conhecer o Deus que tirou as dores dele. E Jesus, quando cuspiu, você acha mesmo que foi o cuspe de Jesus que curou a cegueira daquele homem? Você acha mesmo que Jesus precisava cuspir no chão para fazer um milagre na vida daquele homem? Por que ele não cuspiu na mulher do fluxo de sangue? Por que ele não cuspiu no cego de Jericó? Mas ele cuspiu diante daquele homem porque aquele homem sofria pelos cuspes que recebia. E quando ele cuspiu, que ele pegou aquela lama para que todos vissem que enquanto os outros cuspiam para amaldiçoar, ele cuspia para abençoar. Tem glória aí? Aleluia. Enquanto muitos cuspiam, porque ele fez isso dentro da cidade. Quando muitos cuspiam para amaldiçoar esse cego de nascença, ele cuspiu para que todos vissem que aquele cuspe era para abençoar. Então, quando pessoas estão te amaldiçoando, Jesus vai te abençoando para que todos vejam o que Deus faz na sua vida. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Deus. E minha irmã e meu irmão, eu quero falar para você que naquele tempo todo ele sofreu com os cuspes que davam diante dele. Mas no momento de Deus, teve um que cuspiu e fez a história dele mudar. Glória a Deus. Então nós não devemos estar recebendo aquilo que
tem feito, as pessoas têm feito contra a tua vida, que muitas das vezes te entristece. Olha só, eu não vou nem perguntar, mas eu tenho certeza, pastor, me perdoa, tá? Se eu estiver errado, só pode chegar aqui e falar, porque a palavra aqui tem que ser para honrar o Senhor, não honrar o homem aqui. Mas se o Senhor não pensou em desistir por causa da dificuldade, aleluia. Se o Senhor não viu empecilho por causa da dificuldade, o Senhor pode falar. Mas o Senhor foi e Deus operou. Porque se o Senhor não fosse, o Senhor hoje não ia estar dando testemunho em favor da obra de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus te honrou, meu irmão. Amém. Sabe o que está acontecendo com a Igreja Pentecostal de Missões nessa hora, lá naquele lugar? Nós estamos com um convite, é isso, pastor? Para ir lá pregar a palavra de Deus. É isso, pastor? É isso que Deus faz. E sabe o que eu falei para a irmã? Hoje a gente conversando? Para ir tem que ir todo mundo. E eu não tenho condição de ir. Mas isso é bom a gente ir participar da dor dos outros. Não é um lugar bom não, irmã. Lá não é lugar bom não. Lá é lugar de sofrimento. Lugar de tristeza. Lugar de dor. Lugar de fraqueza. Mas eu quero dizer para você, que já foi falado aqui pelo pastor Eduardo, o Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é o teu refúgio. E você tem que acreditar nisso. E você tem que sair da redoma de vida e querer ficar só no teu mundinho aqui. Porque Jesus não quer isso para você. Jesus chamou você, cada um de vocês, para fazer a diferença nessa terra. Como atalaia. E eu trago aqui a palavra, a irmã talvez não sabe por que ela veio aqui. Mas ela veio aqui porque Deus trouxe ela aqui para fazer um movimento na vida dela. E Deus não faz isso, só cuida dela, mas cuida de cada um de vocês. Glórias a Deus. Pastor Eduardo, ontem, inclusive eu quero falar isso para a igreja. Ontem eu estava dentro de casa, eu tinha acabado de chegar, conversei muito com o pastor Rubinho, com o irmão Carlos, e aquela luta toda, eu estou mudando a roupa, colocando um remédio que estava dando muito mosquito. Falei assim, agora eu vou tomar meu banho, o pastor Eduardo me chama aqui. Não foi isso, pastor? E nós tivemos uma conversa esclarecedora, o pastor Eduardo veio falar comigo, queria participar do ministério. Eu falei, não, só bota uma coisa na tua cabeça. Título aqui é invisível. Título aqui é só porque tem que ter um regimento da igreja. Mas o nome fundamental nesse lugar é Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E isso é falado com sinceridade. E quando Jesus vê isso, aí não é só na igreja Pentecostal de Missões de Filadélfia, não. Quando Jesus vê isso dentro da tua casa, ele começa a descer unção de poder na tua vida. E ele começa a operar. Quem já ouviu falar que o Senhor é o remédio dos remédios? Que é o médico dos médicos. Que é o dono do milagre. Glória a Deus. Que é o Deus que transforma. Deus. Que é o Deus que restaura. Oh, Então Jeová. entenda, Aleluia. quando você toma essa posição diante do Senhor, Ele está trazendo tudo isso com Ele para dentro da tua vida. Glória a Deus. Lá em Apocalipse 3 ele fala que aquele que ouvir a voz e abrir a porta, ele vai fazer o quê? Entrar, sentar à mesa e cear. Você acha que ele está falando que ele vai sentar na tua mesa para jantar com você? Ele está falando para você, vou entrar na tua casa, sentar num lugar consagrado, num lugar sagrado que é o alimento, e vou compartilhar da tua vida com você e você comigo. Glórias a Deus. E aqui a palavra diz que Ele é a luz, aonde Ele estiver, não haverá treva. Então quando Deus entrar na tua vida, você vai falar assim, treva vai bater na tua porta, eu sou a treva, você fala, sai daqui porque o lugar já está ocupado por Jesus. Glória a Deus. Então é isso que Deus faz. Deus opera. Ah, mas eu estou passando por dificuldade. A tua dificuldade, na tua dificuldade, vou repetir, na tua dificuldade é que Deus vai operar. Glórias a Deus. E é debaixo de luta, né, irmão? Glória. Aí você fala assim, mas eu estou orando, e eu não estou vendo nada acontecer. Quem conhece essa palavra que diz assim, não coloca vinho novo em odre velho. Talvez você não está entendendo que Deus ainda não operou, porque precisa haver renovo na tua vida. Tem glória aí, irmão? Tem glória aí? Talvez você ainda não está vendo o vinho novo, porque você ainda mantém o odre velho. E Deus está falando, ei, eu estou fazendo. Ei, olha o que eu já falei aqui nessa noite. Eu falei da viúva de Naim, que eu não tive compaixão de quem estava morto, mas eu tive compaixão de quem chorava a morte. Aleluia. Ei, olha só, é no pouco que eu vou agir, não vou deixar faltar. Eu mandei um ONU,
um servo de Deus, com pouco dinheiro, mas eu entrei com provisão. Ele foi e voltou e não faltou nada. Graças a Deus. Aleluia. Então talvez você ainda não viu o teu odre ficar cheio, talvez transbordando do vinho sagrado do Senhor, porque o odre já está velho, há necessidade de um renovo. Oh, glória. Enquanto você não tem estrutura, você não vê o agir de Deus. Ah, então eu vou ter que ficar velho, eu não sei. O Senhor ungiu, o Senhor falava com o sonho com José. Sabe desde quando que o Senhor começava a prometer a José que ele reinaria? O sonho que ele deu, botou todos os feixes de trigo que eram seus irmãos ao redor dele, e botou a mãe e o pai como sol e lua, todos eles se reverenciando a José. José era uma criança. E José só foi contemplar o milagre e o agir de Deus, ele já tinha 30 anos de idade. Sabe por quê? Porque ele já havia prometido. Mas José ainda não tinha estrutura para receber a promessa. Davi foi ungido rei aos 16 anos. E sabe quando que ele assumiu o trono? Aos 30 anos. Sabe por quê? Porque aos 16 ele foi ungido, mas ele ainda não tinha estrutura para comandar aquilo que Deus prometeu ele fazer. E você talvez não está entendendo que o que precisa acontecer em você para ver o milagre de Deus é você se estruturar, é você se renovar, porque o odre vinho não se coloca, ou o vinho novo não se coloca no odre velho. É verdade. Sabe por quê, pastor Rubem? Porque o odre velho já passou por ali outros vinhos, e quando botar o novo, será contaminado. Então precisa de um odre novo para ele derramar o vinho novo. É desse jeito, minha irmã e meu irmão. E aí a gente vai tentando conduzir a vida do jeito que a gente quer. E aí não tem renovo. Eu vou orar. Porque Deus está ouvindo, sim. A oração do justo movimenta o céu. Se você orar por um irmão, se você orar por uma irmã, o irmão, o missionário, o pastor missionário Carlos pediu que a gente viesse orar, ajudar ele em oração. Ele fez tudo isso, e eu não sei se ele abriu o coração para o irmão. A mulher dele está com um problema seríssimo. Seríssimo. Ela cada dia perde parte da sua estrutura. Ela perde neurônios. Todo dia ela está perdendo neurônios. O pastor Rubem veio aqui empolgado e louvou o louvor que ela estava dentro do carro cantando. Qual foi o louvor, pastor Rubem? Te agradeço. Te agradeço, Senhor. Uma mulher que todo dia perde um grande percentual de neurônios, estava louvando em agradecimento a Deus. Muitos estariam lamentando, lamuriando contra Deus. Ah, eu faço a obra. Olha, eu ajudo. Olha só, essa não é a única obra que eles fazem. O senhor teve a oportunidade de falar com ele, né? Eles ajudam muitos e muitos e muitos. Ele enche o carro dele de pessoas que ele sai catando na rua e dá destino. E aí a mulher vai lá e perdendo os neurônios. E ela agradecendo a Deus. Para encerrar, meu irmão, porque já 9h05 eu vou dar um testemunho aqui. Eu, se eu não me engano, foi o irmão que me mandou esse vídeo. Um pastor estava numa grande igreja. Esse vídeo eu recebi hoje. Me perdoa, eu não sei se foi o pastor Rubem, se foi o pastor Lúcio, se foi o evangelista Walter. Eu botei até lá no grupo, eu não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de assistir. Foi só, pastor? Então tá. Um homem de Deus, o pastor. As palavras dele mostravam que ele era um homem de Deus, de muita sabedoria da parte de Deus. Ele foi designado para comandar uma igreja. E ele chegou lá, encontrou aquela igreja, e a igreja ela não andava bem das pernas financeiramente. E ele começou a arrumar a casa, e ali naquela igreja tinha um senhorzinho, que cuidava da igreja todos os dias.
assiduamente, 7 horas da manhã, ele estava na igreja, chovendo, fazendo sol, limpando, arrumando, cuidando de cada detalhe, deixando a igreja de forma impecável. E esse pastor veio de um centro, de um movimento eclesiástico, que ele veio com o pé atrás e falou: rapaz, esse homem, eu tenho que saber quem é esse homem. Se ele trabalha aqui, se ele faz isso, quanto que ele ganha, porque esse homem aí, do jeito que ele trabalha, futuramente ele vai querer botar essa igreja na justiça para ganhar dinheiro. Uma visão comum, normal, de quem chega e não conhece com o que ele está lidando. E aí ele começa a se aproximar e começa a investigar a vida desse servo de Deus. E ele vê o homem cada vez mais dedicado à obra. O homem cada vez mais dedicado à obra. E o homem fazia, o homem limpava os escritórios, limpava todos os setores da igreja. E estava lá na hora do culto, na frente da igreja, ajudando na obra. E ele falou: vou ter que perguntar isso antes. E chamou esse determinado senhor e perguntou: qual a tua idade? E ele falou: 75 anos. O senhor recebe aqui da igreja? Não, eu não tenho condição de te pagar. Quanto você recebe aqui na igreja? Pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro comigo, não. Eu faço a obra aqui, eu sou aposentado. Eu não preciso de dinheiro, não. Eu vivo da minha aposentadoria. Eu não preciso de dinheiro. E ele falou: que é isso aí? Acreditou e não acreditando, e falou: tá bom. E o homem continua trabalhando. E em um determinado momento o homem chega diante dele e fala: pastor, eu quero pedir autorização ao senhor para amanhã eu não chegar às 7, porque eu tenho um médico. Eu vou chegar mais tarde, mas eu vou manter a igreja limpa para o culto. Ele falou assim: para isso, o senhor não tem nem que me pedir, o senhor não precisa nem vir. O senhor não é empregado, o senhor não recebe. O senhor pode ir? Ele: não, mas eu tenho que vir para cumprir meu compromisso com a igreja. Eu tenho que vir, eu só quero. Se o senhor não achar que eu não devo vir, eu não venho, eu não vou para a igreja, para o médico. Eu marco outro dia, mas eu tenho que estar aqui na igreja. E ele falou assim: não, o senhor pode ir. E assim o homem foi. O homem foi, e quando voltou, ele encontrou o homem limpando as cadeiras. Aleluia, glória a Deus. Quando ele entrou no salão, ele falou assim: ih, rapaz, já são 8 horas, o culto vai começar às 9, ele está sempre aqui às 7. O que houve? Ele deve estar com um problema, porque ele viu o homem limpando as cadeiras e o homem chorava. Ele falou: está doente. E ele foi chegando devagar, sem que o homem percebesse. E quanto mais ele foi chegando, viu o homem chorando e falando. E ele foi chegando devagar para ele ouvir qual era o problema do homem. E o homem fazia assim, igreja, olha só. Passava o pano na cadeira e chorando falava: Senhor, eu estou limpando, Senhor, porque o Senhor me tirou do alcoolismo. Eu estava perdendo a minha família e o Senhor me deu de volta. Eu estava perdendo a minha vida e o Senhor me deu de volta. E ele chorando, as lágrimas caindo. Eu estou limpando essa cadeira, Senhor, para que sente uma pessoa aqui e o Senhor faça o mesmo que sofrer na minha vida, faça na vida desse irmão. Eu estou limpando aqui a igreja, Senhor, para que o Senhor venha operar o milagre na vida dessa irmã, desse irmão que sentar aqui. Que o Senhor venha curar a doença. Que o Senhor venha libertar ele da cachaça, do vício. Que o Senhor venha transformar a família. Senhor, eu estou limpando aqui para o Senhor operar o teu milagre, porque o Senhor operou o milagre na minha vida. Eu já era morto, o Senhor me deu vida. Eu já não sorria, o Senhor me deu sorriso. Eu era triste, o Senhor me deu alegria. Então, Senhor, opera conforme eu limpo, Pai, aqui dessa unção sobre esse lugar. Aquele que sentar aqui, que contemple a tua virtude. Aquele que sentar aqui, que veja o teu milagre. E aí o pastor parou e falou assim: Senhor, me converte. Porque eu achei que eu era convertido. Mas esse era o culto. O culto dessa noite já foi feito. O culto desse dia já foi feito. Porque aquele homem era um homem convertido. Aquele homem que ele duvidou era um homem que cultuava a Deus todos os dias naquele lugar. Aleluia. Glórias e glórias, meu Pai. É essa fé que nós temos que ter. velho. Olha só. Ele não recebia, ele não faltava, ele queria até deixar de ir ao médico para fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não é que Deus queria que ele estivesse lá limpando, mas é que Deus queria fidelidade, queria aliança, queria ver ele inclinado ao Senhor. Aleluia. Então eu acredito, minha irmã e meu irmão, que um homem desse, quando ele passava o pano, Deus derramava glória. Quando ele clamava o Senhor: Senhor, aquele que sentar aqui seja abençoado. Quando chegou na hora do culto, aquele que sentou ali foi abençoado. Sabe por quê? Porque a oração do justo move os céus.
Aleluia. Então, o pastor Rubens, quando falou aqui com a irmã Rosane, eu também recebi, tá? E eu espero que cada um tenha recebido. Glória a Deus. Que nós temos que orar ao Senhor por tudo. E fazer a vontade do Senhor. Porque também não adianta estar orando e levantou da oração e continuar servindo ao mundo. Por isso que o pastor falou, hoje eu pedi a Deus que viesse me converter, porque eu não sou convertido olhando diante do que esse homem está falando com Deus. Ele orava pela vida de quem ia sentar, ele não sabia nem se era o inimigo dele que ia sentar, mas as lágrimas caíam, porque ele pediu ao Senhor que Deus fizesse na vida de quem sentasse ali, o mesmo que fez na vida dele. Aleluia. E isso é ser servo de Deus. Isso é servir a Deus. Não é você olhar para o irmão e falar assim, ih, porque tem muito disso, tá? Eu estou falando aqui diante de pessoas que já rodou a igreja. Tem irmão dentro da igreja que te dá a paz do Senhor. Quando ele te vê lá na rua, ele não olha para a tua cara. E isso é uma verdade. Eu fiquei imaginando, quando eu vi o vídeo, o que esse homem, a posição, a postura dele, e o quanto ele clamava o Senhor, quanto o Espírito Santo tocava nele. O pastor olhou que ele estava chorando por causa de doença, mas ele estava chorando era o movimento do Espírito Santo na vida dele. E eu exorto a Santa Amada Igreja, a Igreja Pentecostal de Missões de Filadélfia. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Glória a Deus. A gente não sabe orar, nós não sabemos orar. Mas nós podemos abrir o nosso coração em verdade e em espírito e falar com o Senhor. E nós vamos contemplar a virtude de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus nessa noite. Que o Jesus que te trouxe aqui, que o Espírito Santo que está tocando em você aqui nessa noite, que o Espírito Santo que já falou com você e está falando com você nessa noite, ele já está operando milagre na necessidade da sua irmã. Glória a Deus. Eu profetizo no movimento sobrenatural de Deus na sua vida, na tua casa. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje você sai daqui avivada em Cristo Jesus, que a tua oração vai subir ao alto dos céus. Enquanto você ora, a tua família vai estar de pé. Enquanto você ora, Deus vai trabalhando em favor das suas petições. Enquanto você ora, o doente vai ser curado. Enquanto você ora, o filho, o marido, a esposa vão ser libertos. Enquanto você ora, o milagre de Deus vai descendo no céu e vai fazendo a mudança, vai operando sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou pedir o pastor Eduardo para fazer a oração aqui de encerramento e o pastor Rubem que possa estar dando a bênção apostólica. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno, glorioso Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te glorificamos, Pai amado, adoramos o nome do Senhor. Aleluia. Deus amado, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai, nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus Cristo Nazaré, nos leva, Deus, com segurança. Ó Pai, repreende, Deus, todo o mal, Senhor, Deus da graça. Pai amado, iremos nos retirar, meu Pai amado, Deus querido, Pai, do culto, mas não da Tua presença. Pai, nos leva com segurança até nossos lares. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, nossas vidas. Abençoar, Pai amado.